Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, meus irmãos, amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no programa Mãos Amigas. E é sempre um prazer, uma satisfação reencontrar com vocês neste programa. Inclusive um programa que foi feito para a nossa aproximação. Tem o intuito de nos aproximarmos cada vez mais, de ouvir vocês, de estar aberto. É um programa que está aberto ao ouvinte, a tua interação e inclusive muitas dúvidas, alguns comentários nos instigam a trazer temas que movimentem a todos nós. E no programa de hoje, queridos amigos, nós vamos estudar um pouquinho a respeito do perdão. Nós sabemos o quanto ainda é difícil, pelo estágio que nós ainda nos encontramos de evolução, o quanto ainda existem muitos irmãos com muita dificuldade de perdoar, com muita dificuldade de passar adiante, de não ficar preso na mágoa, no ressentimento. Então vamos estudar hoje o que os nossos irmãos espíritos nos orientam com relação ao perdão. Inclusive, eu questiono: perdoar é esquecer? Quando nós perdoamos, nós esquecemos completamente. Então, vamos tentar buscar essa resposta. Inicialmente, pedimos a Jesus que esteja conosco neste momento de orientação, de instrução, que Jesus possa fortalecer o nosso coração para o perdão. Nesse momento, Jesus aproxima do programa Mãos Amigas todos aqueles irmãos que necessitam compreender melhor o perdão. Fortalece, Jesus, o ânimo de todos nós para que nos debrucemos ao amor, para que nos permitamos sentir o amor absoluto que vem de Ti e assim conseguirmos caminhar mais leve, Jesus. Assim seja. Então, vamos juntos. Vamos agora estudar um pouco mais a respeito do perdão. Eu trago para vocês do livro Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico. E André Luiz nos diz assim: desculpar. Desculpe e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Então, olha aqui André Luiz já nos mostrando que quando guardamos ressentimento, significa que em nós ainda está faltando amor. Porque quando começamos a colocar o amor como eixo principal da nossa vida, o ressentimento não tem mais lugar. Vamos adiante. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato, você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. Se fôssemos nós, se fosse você como ofensor, se fosse eu o agressor,
Quando nós nos colocamos no lugar de quem ofende, fatalmente nós gostaríamos que as pessoas reduzissem as críticas, nos apoiassem mais, nos estendessem a mão diante do nosso erro. Então, diante do erro do outro, se nós nos colocamos no lugar dele, porque com certeza quem é o mais prejudicado é o agressor, é aquele que está ofendendo. Ele com certeza ele não vai conseguir nutrir afeto das pessoas, não vai conseguir ser querido nos lugares. Ele vai sentir a sua própria culpa, esse sentimento de culpa, de reprovação que ele tem para com a sua própria atitude, porque a nossa consciência grita quando agredimos a lei de amor. E aí, quando nos colocamos exercendo a compaixão no lugar do outro, fatalmente nós começamos a reduzir um pouco mais o julgamento, a crítica, a aspereza desse revide. A existência humana, diz André Luiz, é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Então nós, queridos amigos, estamos passando por uma coleção de testes, como diz André Luiz. E olha que esses testes fazem com que a Divina Providência nos observe. Como é que a Rilvane reage quando alguém agressivo se aproxima dela? Como é que você, meu querido amigo, tem reagido quando é ofendido? Nós estamos nessa coleção de testes e, inclusive, buscando a nossa habilitação para a vida superior. Por que é que nós reencarnamos? Não é para cada vez mais crescermos e atingirmos a angelitude, para crescermos em espírito? Os testes nos mostram como estamos, qual é o nosso grau de adiantamento, e inclusive vão dando essa habilitação para a vida superior. A maneira como nós reagimos às situações, reagimos às dificuldades, a maneira como nós lidamos, inclusive com a bonança. Será que nós somos solidários na bonança? Então, isso tudo, esses testes todos, vão mostrar em que grau nós nos encontramos. E por isso que desculpar tem a ver com o nosso crescimento íntimo. Quando nós enveredamos para o amor, como diz André Luiz, o espaço para a mágoa ele vai se tornando cada vez menor, porque nós não queremos paralisar nesse sentimento que é um sentimento semelhante à podridão, é um sentimento como um lodo que guardamos no nosso corpo, ele nos adoece. Quem guarda mágoa, além de não ser feliz, ainda tem uma grandiosa chance de adoecer seu corpo físico. Problemas cardíacos e tantos outros problemas de ordem fisiológica que vêm em decorrência dos maus sentimentos, dos ressentimentos, daquele peso que a mágoa nos traz. Nos esquemas, diz André Luiz, quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã seja enfrentado. Então, hoje eu condeno, amanhã talvez seja eu que enfrente, essa questão da dificuldade que o outro me vem. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é luz que extingue as trevas. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. Vejam que parece que dá um nó na nossa mente, quando nós estudamos como assim que André Luiz está dizendo que muitas vezes a ofensa para mim é como se fosse um benefício do plano espiritual. Então, se nós estamos no mundo de provas, se nós estamos passando por esse momento da nossa evolução, então a dificuldade que me vem, ela é para mim um benefício, porque vai me movimentar. Ela vai requerer de mim muito esforço para ser bom. A dificuldade que me vem
com essa perspectiva, ela é um elo gigantesco que me une ao Criador. Quando nós conseguimos passar pela dificuldade, pela ofensa, pelas dores da vida, inclusive dói muito mais quando nós amamos aquele que nos ofende, quando nós esperamos que essa pessoa nos ame da mesma maneira, com a mesma medida, porque ainda não conseguimos oferecer ao outro um amor que não espera. Nós, em geral, nós condicionamos o amor. Eu quero amar aquele meu parente, eu quero amar o meu marido, meus filhos, dessa maneira, e espero que eles me retribuam. Então, esse esperar causa frustração, porque nem sempre o outro consegue nos dar aquilo que está projetado na nossa mente. E por isso vêm as dificuldades. Então, essas dificuldades, inclusive as dificuldades quando esse ser amado nos ofende, essas dificuldades são benefícios que vão nos movimentar para que nós gradativamente consigamos amar sem esperar, amar sem colocar nenhum obstáculo, amar sem colocar quaisquer necessidade, quaisquer atributos daquele amor. Eu amo e pronto. Eu amo sem esperar. Eu amo porque resolvi amar. Mas eu não começo a estabelecer condição para o amor. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Aí vem a resposta para a nossa pergunta. Amar é esquecer? Perdoar é esquecer? Se você está lembrando é porque você não perdoou. Ou então, eu preciso esquecer completamente para perdoar. E perdoar, meus irmãos, é esquecer? Aí diz André Luiz, a misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Não é que nós vamos esquecer do fato. Esquecer do fato tem a ver com déficit de memória, com deficiência de memória, porque a lembrança está na nossa memória, a lembrança daquele acontecimento infeliz. Mas criando o esquecimento do mal, quando eu perdoo, eu crio o esquecimento do mal, ou seja, eu vou lembrar, mas sem movimentar maus sentimentos em mim. Eu vou lembrar, mas vou lembrar com piedade da situação. Eu vou lembrar sem permitir sentir mais uma vez o azedume da mágoa, sem sentir raiva. Lembrar sem sentir raiva, sem movimentar em nós maus sentimentos, é esquecer o mal. Eu lembro, mas ainda consigo lembrar e fazer uma prece. Oh Jesus, que momento infeliz. Que esse momento, Jesus, seja transformado por Ti. Então, perdoar não é necessariamente esquecer, mas é não lembrar mais agitando-se. É esquecer o mal que nos causa. É não mais movimentar esse mal que ainda trazemos, porque quando nós lembramos de um fato infeliz e movimentamos mágoa, e movimentamos raiva, e temos irritabilidade, às vezes passam-se anos do evento triste. E você até ficou bem com a pessoa que te ofendeu. Mas quando lembra, causa um mal-estar tão grande que se essa pessoa se aproximar com pouco tempo que você lembrou, você já está aí espagindo raiva. Não consegue nem olhar mais com ternura, não quer nem um abraço daquela pessoa, porque você lembrou e não esqueceu o mal, ainda se agita no mal. E nós podemos lembrar, mas sem permitir essa agitação maléfica que ainda existe dentro de nós. Por isso que essas situações adversas da vida são benéficas, porque se não fossem elas, como é que eu posso trabalhar esse sentimento bom, mesmo quando eu sou ofendida? É diante dessa prova, é diante dessa dor. Em muitas ocasiões, a Divina Providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar. A Divina Providência permite que eu erre,
não me orientam para que eu acerte, para que eu falhe naquele momento. Por quê? Porque aí vai ser mais fácil para mim me colocar no lugar daquele que me ofende. Porque eu também sou falível. Entende que a divina providência também permite essas nossas falhas, para que nós reconheçamos que, assim como eu, o outro também tem o direito de errar. E assim como eu, o outro também tem o direito de receber o perdão. O quanto o perdão é salutar para todos nós, não é? A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Ser indulgente, ser misericordioso para com as faltas alheias, é a fonte que vai lavar os venenos da culpa. Quando eu sou indulgente, quando eu tenho misericórdia daquele meu irmão que me ofendeu, eu estou lavando o veneno da culpa em mim e da culpa dele. Eu estou dando essa liberdade de ele ser quem é, inclusive oferecendo a oportunidade de, com o meu amor, ele se modificar. Perdão é a fórmula da paz. É a fórmula de estarmos bem, porque quando perdoamos, nós conseguimos alimentar o bem dentro de nós, e isso é paz. É você conseguir passar um dia tranquilo, sem aquela lembrança difícil, tão perturbadora. E quantos de nós ainda guarda a mágoa como algo precioso? Tem pessoas que dizem assim, eu lembro como hoje, do meu pai que fez isso, disse aquelas palavras para mim na infância ou na adolescência. Aquilo me magoou muito, ainda lembro com raiva, eu não consigo esquecer. Aí o teu pai te ofereceu a bênção do corpo físico, os teus pais, né? E criou você, educou, cuidou, deu alimento, colocou numa escola, orientou o máximo que pôde, o que tinha para dar te deu, mas você se fixa no mal. Não consegue esquecer esse mal e se fixa apenas naquele evento ruim. Quem é que está mais equivocado, meu irmão? Você que se fixa uma vida toda de cuidado, mas se fixa naquela palavra, naquele momento infeliz, que foi infeliz com certeza para aquele irmão que te ofendeu. Mas e o lado bom? Né? E tudo aquilo que foi feito de bom, e toda a amizade que você tem com essa pessoa que um dia te ofendeu. Todos os momentos felizes são esquecidos? Será que a gente só precisa reavivar na memória os momentos infelizes? O que eu estou buscando lembrar? O que é importante para a minha lembrança? Perdão é a fórmula da paz. Então, perdoando, eu vou guardar na lembrança os momentos melhores possíveis. E isso é fórmula de paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados também. Então, quanto mais eu sou tolerante, mais eu sou tolerado. Inclusive, é um fato que pessoas boas, pessoas que têm amorosidade, pessoas que evitam, que se esforçam muito para serem amáveis, são pessoas que movimentam o bem de outros que estão por perto. Porque quando a gente se aproxima de alguém muito bom, a gente se esforça muito para não magoar essa pessoa, para não ofender, para tratar de maneira muito ajustada. Então, esse movimento da vida, à medida que eu progrido, eu instigo as pessoas que estão ao meu redor a me tratarem bem. Isso é natural, não é que nós forçamos o outro a ser melhor, mas é natural que no convívio com os bons, aqueles que estão por perto também fazem essa opção, buscam, não é? Se movimentam para. Então, quanto mais nós formos seres que espalham amor, espalham paz, espalham perdão, naturalmente as pessoas que estão ao nosso redor também buscarão esse movimento, cada um, claro, no seu tempo, seguindo inclusive o seu livre-arbítrio, a sua liberdade. Aí André Luiz, no livro Agenda Cristã, vamos lá seguir as orientações de André Luiz, ele nos pede para que subamos mais alto, suba mais alto.
Então vamos pensar como é que eu vou conseguir subir mais alto, para além das dificuldades, para além das mazelas humanas. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Que a calúnia, que essa palavra malsã, que essa palavra não te fira, não fira você, esteja mais acima, mais além, suba mais alto, para não se permitir ferir pela palavra que ofende. Não se atrase em face da perturbação. Porque quando nós nos perturbamos, nós nos atrasamos. E André Luiz pede, não se atrase, meu irmão. Não se atrase em face da perturbação. Siga em seu caminho atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Quantos e quantos irmãos perturbadores, perturbados, inquietos, desequilibrados estão na sociedade? Estão no seio da nossa família, estão à nossa volta. Mas quando André Luiz diz que não se atrase em face da perturbação deles, é para que subamos mais alto. Pensemos, sigamos o nosso caminho com objetivos mais superiores, porque quando nós paramos para nos perturbarmos diante da agressividade dos outros, nós estamos atrasando a nossa própria evolução. Então, tem a ver com perdão. Você não ser ferido pela calúnia, é perdoar o caluniador. Você não se atrasar pela perturbação, é perdoar aquele perturbado. Tem muito a ver com perdão nós darmos passos adiante, subirmos mais alto. Não lhe doa a acusação indébita. Você não é o agente daquela discórdia que te acusam. Você não fez, não tomou aquela atitude que estão dizendo que você tomou, que estão acusando você de ter tomado. Não lhe doa a acusação. Não se permita sentir dor por essa acusação, que é indébita, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, graças a Deus, Senhor, que essa acusação que me chega não é minha, porque eu não fiz. Eu tenho consciência de que eu não fiz, não tomei tal atitude. Então fiquemos bem, guardemos a paz. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Inclusive, existem irmãos que se incomodam tanto com a tua natureza, com a tua força interior, com a força que cresce em você do amor, que lhe acusam sem nenhuma razão, que lhe acusam de maneira injusta. Mas nós podemos não sentir essa dor e caminharmos mais à frente, realizando planos valiosos, planos superiores a essa pequenez. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Acredito que vocês já tiveram a experiência de conviver, de lidar com pessoas desconfiadas, não confiam em ninguém. E existem realmente irmãos que já passaram por tantas dores que vivem com o desconfiômetro ligado. Mas nós podemos não nos incomodarmos. Quer desconfiar de mim? O problema não é meu. Tem pessoas, por exemplo, que já foram tão roubados em lojas, donos de lojas, já foram tão roubados que desconfiam que todo mundo que entra na loja é ladrão. Mas o problema é dele, de desconfiar de todos. Mas nós podemos não nos incomodarmos. Eu não sou ladra, então não vou me incomodar com essa desconfiança. Eu não sou alguém que propaga o mal, que fala mal das pessoas, então eu não vou desconfiar, não vou me incomodar se estão desconfiando da minha honradez, se estão desconfiando que eu não vou guardar esse segredo ou aquele, ou aquela palavra, ou aquela situação, se estão desconfiando da minha discrição.
é não se incomodar. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Então, não vamos desanimar diante da crítica, porque tantos irmãos censuram tudo, ou censuram o que queiram, mas não vamos desanimar. Vamos fazer a nossa parte no bem, vamos amar. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera, acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Então, não vamos nos aborrecer diante de pareceres que não agradam a nós, né? Nós não esperávamos o parecer. Fizemos, por exemplo, um trabalho que buscamos fazer bem feito, mas o parecer dos irmãos que o ouviram foi desfavorável. Então, não nos aborreçamos, nós tentamos dar o nosso melhor. Vamos ouvir aquilo que pode acrescentar, pode enriquecer as nossas atitudes e os nossos trabalhos, e vamos passar adiante, pensando sempre no amor. O amor predominando a nossa vida. E assim nós vamos conseguindo a cada dia mais com essa instrução, porque o plano superior, eles nos trazem instruções bem boníssimas. São instruções que nos elevam, que nos movimentam, que nos chamam a pensar um pouco adiante, olhar um pouco mais para o alto, confiar mais em Deus, na sua proteção, na sua sabedoria e, inclusive, buscarmos essa força interior para sermos a cada dia melhores. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. E quando a prova me vier, a boníssima prova me vier, diante da dor eu ainda quero ser boa. Diante da prova da calúnia eu ainda quero persistir e me manter serena na fé, no amor e no perdão. É um convite do programa Mãos Amigas de hoje para nós pensarmos um pouco mais sobre esse perdão, que com certeza, quando nós perdoamos o nosso ofensor, nós estamos dando liberdade a ele de ser como queira. E, inclusive, estamos dando a nossa bênção para que ele seja abençoado por Deus e siga em paz. Mas muito mais do que o benefício ao outro, nós estamos dando o benefício a nós mesmos de nos libertarmos de qualquer mal. Porque a mágoa nos aprisiona, é um mal que nós não devemos guardar. E quando eu libero o outro, quando eu libero o meu perdão ao outro, eu estou desejando o melhor para ele e não quero guardar em mim essa mágoa. Que Jesus, meus irmãos, fortaleça esse nosso propósito de amarmos e de perdoarmos. Vamos finalizar o programa com um poema do livro Parnaso, de Além Túmulo, um livro que é cheio de poemas, um livro maravilhoso, psicografado por Chico. A irmã Alta de Souza, psicografada pelas mãos boníssimas de Chico Xavier, nos traz o poema Mágoa, dizendo assim: muitas vezes sonhei na terra ingrata o paraíso doce da ventura, vendo somente o espinho da amargura que as nossas tristes lágrimas desata. Somente a dor intermina que mata, a alegria mais lúcida e mais pura, o veneno da acerba desventura, que fere em nós a aspiração mais grata. Se apenas vi, porém, a mágoa intensa que rouba a luz, o amor, a paz e a crença, é que a dor da minha alma em tudo eu via e aumentava a minha íntima tristeza, vendo em tudo, na própria natureza, a mesma dor que eu tanto padecia. Oh, meus irmãos queridos, é um poema que esclarece tanto.
Primeiro, a nossa irmã nos traz que muitas vezes nós sonhamos na Terra com paraísos de doce ventura. Nós só queremos o convívio com os bons, nós queremos que todo mundo seja bom, que as situações sejam maravilhosas. Mas nós ainda não estamos em um planeta evoluído, porque nós ainda não temos condição de adentrar em mundos mais evoluídos, ainda precisamos crescer. E a nossa irmã ainda nos traz esse olhar, é que a dor da minha alma em tudo via. Quando nós enxergamos muita mazela ao nosso redor, é porque a nossa alma guarda essa mazela. Então, é o nosso olhar, à medida que nós crescemos para o bem, o nosso olhar se torna melhor. À medida que nós amamos, o nosso olhar é mais amoroso, nós começamos a identificar beleza na vida, beleza nas pessoas, porque as mazelas do outro não me incomodam mais, não me inquietam, eu quero me fixar naquilo que ele tem de bom. Então, é um poema de extrema orientação, de extrema beleza. Então, vamos finalizar o programa. Eu convido vocês a fazermos uma prece a Jesus. E a prece de hoje é a prece universal, que Jesus orientou para que fizéssemos quando quiséssemos pedir a Deus, elevar o nosso pensamento a Deus. Jesus nos orientou o Pai Nosso. E eu convido a vocês para se unirem a mim neste momento, para rezarmos juntos o Pai Nosso, rogando ao nosso Pai que nos ensine a perdoar, que floresça em nós o amor, para que o amor predomine na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso pensamento. Vamos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Queridos amigos, na oração que Jesus nos ensinou, nós elevamos o pensamento a Deus e pedimos a Ele perdão por nossas faltas, referindo, afirmando que da mesma maneira Ele nos perdoe, da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos ofende. Então vamos refletir no que acabamos de falar com Deus. Que Jesus abençoe a todos, que Maria também esteja presente no lar de vocês, no coração. Que a fraternidade amiga do plano espiritual, que nos guia, que nos protege, que nos intui, estejam presentes na vida de vocês. Que nós possamos a cada dia ouvir melhor essa presença, esse amor, para sermos guiados pelo amor. Um abraço fraterno, até o próximo programa, com as bênçãos de Jesus, se Jesus nos permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.